Você sabia que a história que você conta para você mesmo pode virar um destino? Pois é, hoje a gente vai desconstruir aquela voz que fica te dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir e que você não vai se adaptar. Eu sou Carol Zambelli, psicóloga, esse é o Entre Fronteiras e hoje a gente vai conversar sobre a autoprofecia. Esses dias eu vi um vídeo falando sobre isso, né? Sobre a profecia que vai se cumprir. E aí eu, curiosíssima, né, que sou, entrei e falei, gente, profecia, né, vamos entrar nessa para ver o que vai acontecer, que profecia é essa? E aí eu me surpreendi com o vídeo, porque na verdade a profecia que fala, né, que vai acontecer é a sua própria autoprofecia. Então são as coisas que você fala, as coisas que você pensa em relação a você, em relação à sua vida, à sua realidade. E aí eu fiquei, meu Deus. E a pessoa que fez o vídeo até falou para fazer um experimento de você gravar tudo aquilo que você fala durante o seu dia. E aí você vai conseguir entender bastante, né, o porquê a sua vida está onde está, ou a sua realidade, né, é desse jeito por conta, né, dos seus pensamentos, daquilo que você fala, enfim. Eu achei muito interessante e depois que eu comecei a ver esse vídeo, eu comecei a me questionar, sabe, assim, o que eu tenho falado? O que eu tenho falado, o que eu tenho pensado sobre a minha realidade? Porque são coisas, gente, que a gente faz no nosso dia a dia, mas a gente não se dá conta do poder que isso tem sobre a nossa vida. Então, toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente está profetizando. Toda vez que a gente pensa, a gente está profetizando. Então, a gente não tem muita consciência disso no nosso dia a dia, sabe? A gente só vai fazendo e falando e pensando e a gente se esquece do quanto isso pode influenciar, né, na nossa vida, na nossa realidade futura, por exemplo, e também na nossa realidade atual. Aí eu comecei a trocar algumas palavras porque eu comecei a me observar e é por isso que eu achei interessante trazer esse assunto para a gente poder fazer essa análise mesmo, sabe? Nossa, e aí eu comecei a trocar uma certa palavra que eu estava usando muito, eu não usava essa palavra, e aí eu comecei a usar essa palavra muito, que é complicado. Eu falava, é complicado. Mas não sei o que, é complicado. Não sei o que, é complicado. Vai continuar sendo complicado. O que isso vai mudar? Nada. Então eu comecei a mudar por desafiadora. É isso. Em vez de usar complicado, desafiador. Porque é desafiador. Ou seja, porque é um desafio. É algo que é difícil, mas que pode ser superado. Não é só complicado e ponto final e acabou, sabe? Então eu comecei a trocar algumas palavras. Tem um livro também muito interessante sobre a lei da atração, vou deixar a foto dele aqui, que fala também para você trocar determinadas palavras para isso te conectar mais, né? Se aproximar mais daquilo que você quer. Então, em vez de você falar assim, vou me adaptar, né? Ou não vou me adaptar, no caso, né? Você fala assim, estou no processo de adaptação. Não deixa de ser verdade, né? Estou nesse processo de adaptação. Estou em processo de falar uma nova língua. Então, isso é algo que parece bobo, mas que na nossa cabeça, né, e na nossa autoestima, é algo que muda bastante, porque você pensa, pô, tô no caminho. Eu ainda não cheguei lá, realmente, eu ainda não estou adaptada. Eu ainda não falo, não domino essa língua, mas eu tô aprendendo, sabe? Então, isso faz você ver aquilo de uma outra maneira. A gente acaba traçando, né, essa relação expectativa e realidade, né, com a nossa vida no geral, e também nesse processo migratório a gente cria toda uma expectativa, né, de como vai ser quando chegar lá, o que a gente vai fazer. Só que a realidade, gente, é muito diferente. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você viver. Então, isso causa um certo choque na gente. Então, a gente acaba se frustrando porque muita coisa sai como a gente
não queria, né? Imaginava uma coisa, mas na verdade é outra. Então, tudo isso causa uma frustração, uma angústia muito grande na gente. E aí a gente vai para aquela profecia, né? A gente começa a fazer a profecia, só que de uma maneira negativa. E por isso que é muito importante a gente se questionar, e por isso que é muito importante a gente fazer essa autoobservação e também observar quais são as nossas crenças limitantes. E aí eu acho que vocês já escutaram falar muito sobre esse termo, né? Ah, é crença limitante, muita gente fala, né? Crença limitante, mas o que seria uma crença limitante? A crença limitante, gente, é tudo aquilo que você acredita, todo o conceito, né, que você tem e que virou verdade para você. Só que não necessariamente é uma verdade absoluta, só que para você é uma verdade. E quando você passa a acreditar nesse conceito, ele vira uma verdade, é uma profecia. Então, por exemplo, você vai me falar: "Ah, eu só tenho dedo podre para homem". Você acha que o seu próximo relacionamento vai ser como? "Ah, eu não consigo ganhar dinheiro". Você acha que você vai conseguir ganhar dinheiro? Você pode fazer tudo que você imaginar, todas as oportunidades, mas você não vai ganhar dinheiro. Entendeu? Então, assim, são conceitos que viram verdade absoluta para você. E aí elas viram uma profecia. Ai, eu nunca vou falar o idioma certo, sabe? Ai, eu não vou conseguir me encaixar aqui nesse país. Então, tudo isso vai virando verdade, porque você vai falando e vai falando e vai falando, e você vai acreditando naquilo ali, que ela se torna uma verdade. E aí ela se torna uma profecia. E isso seja em questão de imigração, né, desse processo migratório, quanto também para você que está aí no seu país, mas que acha que não é capaz, acha que não vai conseguir, acha que não merece por isso, por aquilo, porque, ai, meu pai fez coisa errada, então, sabe, essas coisas assim que a gente tem na nossa cabeça, que a gente fixa o pensamento, sabe? Então, tudo isso, gente, vira uma profecia. E aí eu faço o questionamento para você. Qual a profecia que você está fazendo todos os dias na sua vida? E como a gente pode, né, transformar isso? Então, tire um momento, escreva no papel quais são as suas crenças limitantes. Comece a colocar ali, a analisar, a identificar mesmo tudo que você acha que é uma verdade absoluta para você. Sabe, que você vê nas outras pessoas que, né, é diferente, mas para você é desse jeito e isso virou uma verdade absoluta, sabe? Todo conceito que você acredita que é verdade. Então começa a identificar todos esses fatores. Depois você vai começar a questionar a prova disso. Então assim, da onde eu tirei isso? Por que que eu penso assim? O que está me levando a pensar e acreditar nisso aqui? Em seguida, né, você vai reformular essa crença, né? Então tente usar isso, né, que eu falei com vocês de estou em processo de, né, estou aprendendo, estou na fase de aprendizagem, né? Ou ainda não aconteceu comigo, mas uma hora vai acontecer. Até porque, gente, se é possível para o outro, por que que para mim não é? Vocês já pararam para pensar sobre isso? E assim eu termino mais esse episódio. Não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever e me deixe aqui embaixo nos comentários qual a sua maior crença limitante.